Voltei, vamos terminar nossas atividades? Bora lá. Segundo bloco, vamos concluir então essa correção. Vamos nessa. Vou pegar aqui meu computador aqui. Certo? Primeira questão. Graças aos progressos da ciência e da técnica e circulação acelerada de informações, geram-se as condições materiais e imateriais para aumentar a especialização do trabalho dos lugares. Cada ponto do território brasileiro modernizado é chamado a oferecer aptidões específicas à produção. É uma nova divisão territorial, fundada na ocupação de áreas até então periféricas e na remodelação de regiões já ocupadas. Aqui a gente percebe que começa a acontecer o quê? Uma divisão, lembra da divisão internacional do trabalho? Agora essa divisão ela é territorial dentro do nosso país, é uma divisão desse sistema de produção. Nós temos estados que são totalmente agrícolas, nós já temos estados como Rio e São Paulo, tem grandes polos industriais, então cada um começa a ter o seu papel, e aqui a gente está falando de uma remodelação desses papéis. Então aqui, a nova divisão territorial descrita no excerto corresponde à descentralização industrial, que aqui a gente está falando que é uma remodelação, né? Cada território brasileiro modernizado é chamado a oferecer aptidões específicas a essa produção. E é chamado a descentralização industrial, que segmenta o território, tá? Então, as indústrias deixam de estar fixas em apenas um lugar e começam a se expandir para outras regiões do país, com ofertas de isenção de impostos, para que essas empresas possam se instalar no território, para que possa promover, né, trabalho em outras regiões, para que essas outras regiões também tenham uma evolução. Segunda atividade, observe o organograma a seguir. Aqui a gente tem esse organograma que está mostrando a indústria brasileira e o seu plano de metas. Ampliação de infraestrutura básica, construção de hidrelétricas, construções de rodovias. Então, para que haja a expansão das indústrias, eu preciso oferecer infraestrutura básica para a instalação dessas indústrias, preciso fornecer energia e preciso de rodovias boas para que essas mercadorias saiam das regiões periféricas para as regiões, vamos dizer assim, exportadoras desses produtos. Por exemplo, eu tenho produtos que são produzidos aqui no interior de Goiás, eu preciso exportar esse produto. A grande maioria dos produtos exportados, eles vão por alto mar, pela navegação. Então, eu preciso levá-los até as regiões de porto. Então, eu preciso de rodovias. Ele representa um período da indústria brasileira que instaurou uma política conhecida. Essa política aqui, instalada nesse plano de metas, é a política do desenvolvimento, certo? A política desenvolvimentista. A gente vê que a política integralista foi uma política que aconteceu lá em 1932, na metade do século XIX, era um movimento nacionalista inspirado no fascismo, tá certo? Nada a ver. O taiotismo a gente viu que era um sistema de produção. A política nacionalista também aconteceu lá na metade do século XIX, que era uma política também que previa o quê? A nação em primeiro lugar. Também nada a ver com a questão de evolução, de desenvolvimento das indústrias. E aqui a D está falando sobre o Fordismo, que também é um sistema de produção. Então, política desenvolvimentista, que previa o quê? O desenvolvimento de todas as áreas do território brasileiro. Vamos lá que estamos terminando. A campanha siderúrgica nacional Usina Presidente Vargas é a cidade de Volta Redonda e a cidade, né, formam desde os anos de 1940 um só complexo. A cidade foi construída pelo Estado à imagem e semelhança da usina, que traçou para o complexo a função de espaço disciplinar da massa trabalhadora, nele empregada, extensiva como exemplo a toda a classe trabalhadora brasileira. A gente vê aqui que teve essa siderúrgica, não é? Essa usina, esse complexo industrial, e a cidade foi sendo construída a partir desse complexo, né?
começou a iniciar a construção, os bairros, uma nova necessidade de escola, de emprego, de hospitais, começa a surgir a partir dessa usina, da instalação da usina. De uma certa forma, o complexo vem para atuar como um grande laboratório de experiências necessárias à constituição da moderna sociedade brasileira, como uma sociedade do trabalho avançado. Não sei se vocês viram na televisão, ultimamente, falando sobre o fechamento das fábricas, da Ford, né? E o quanto que aquilo refletiu em pequenas cidades onde ela é instalada esses complexos industriais, refletiu no comércio, na indústria hoteleira, nos pequenos quiosques que forneciam a comida na porta dessas fábricas. Então, é um reflexo muito grande. Ela tanto evoluiu, como também o seu fechamento pode trazer a destruição, basicamente. Muito forte a palavra, mas é. A formação desse complexo urbano industrial expressa uma política territorial. Que política é essa? É a política de antecipa ações do nacional desenvolvimento. Essa política do nacional desenvolvimento é uma política que visava reduzir as desigualdades de oportunidades de emprego. Lembra da política de desenvolvimentista? Que queria o quê? Levar indústrias para todas as regiões do país, para que desse oportunidade de emprego para todas as pessoas, para que as pessoas não precisassem fugir da sua região em busca de emprego, mas para que esse emprego acontecesse na sua região. Vamos que vamos, está terminando. O período que vai de 1956 a 67 é considerado como a primeira fase da industrialização pesada no Brasil. Sobre as características da industrialização brasileira nesse período de 56 a 67, é correto afirmar que, como que era a industrialização? Houve uma associação entre os investimentos no setor estatal e a entrada de capital estrangeiro, certo? Então, houve uma associação entre o investimento do setor estatal, que é o do Estado, e a entrada de capital estrangeiro para fortalecer essa indústria, que proporcionaram a instalação de plantas produtoras de bens de capital, indústrias grandes, indústrias mais pesadas. Fala-se muito hoje sobre a disputa de estados e municípios pela busca por empresas para se instalarem lucrativamente. A realidade é que, do ponto de vista das empresas, o mais importante é que nos pontos onde desejam se instalar, haja um conjunto de circunstâncias vantajosas. Trata-se, na verdade, de uma busca por municípios produtivos. O que acontece aqui? O município que me fornecer mais isenção fiscal, mais oportunidades para eu instalar a minha indústria, por exemplo, menor fiscalização ambiental, menos tributos, esse município vai ser onde eu vou instalar a minha indústria, certo? Por isso que começa a haver essa rivalidade aqui, marcada pela imagem, né? Essa disputa, quem paga mais vai receber, então, a instalação da indústria. A disputa entre estados e municípios, descrita no excerto, corresponde a guerra fiscal. Por quê? Porque aqui está falando de questão de tributos, tá certo? Na qual um dos benefícios é a isenção de impostos. Isenção de impostos para quem? Para a indústria. Então, um dos benefícios que vai se instalar é justamente isso. E o que está mostrando aqui no texto é justamente essa guerra fiscal. Quem vai oferecer o menor tributo? Aí leva, então, a indústria. Certo? Concluímos, então, aqui as nossas atividades. Fica com Deus. Não esquece de deixar o nome de vocês no comentário, tá? Nome e série, que eu vou estar avaliando vocês a partir disso. Beijo.